Bom dia. Romanos 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós falamos assim, as pessoas tendo algum pensamento, digamos assim, imediatista, onde acha que, eu tô livre, não tem mais condenação, posso ficar em paz, posso fazer o que quiser porque não tem condenação. Mas não é assim. Nós temos que entender, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se nós estivermos em Cristo, nenhuma condenação há mais sobre nós. Não existe sentença condenatória para nós se nós estivermos nele. Mas estar em Jesus não é abrir a boca e falar eu estou em Jesus. Estar em Jesus não é ir num templo qualquer, numa denominação qualquer e levantar a mão e dizer que aceita Jesus. Mesmo porque só por aí já temos um grande erro. Porque não sou eu que tenho que aceitar Jesus. Na verdade, é Ele que nos aceita. Nós é que somos pecadores, nós é que somos errantes, nós é que somos falhos. É Ele que nos aceita. Não nós aceitarmos, não. Essa é a diferença. E mais, nós temos conhecimento que para estarmos nele, nós temos que, eu sempre falo, é unir-se a ele. É viver de acordo com a palavra dele. É praticar o evangelho dele. Não basta falar que é dele. Não basta falar que Jesus é bom, que Deus é maravilhoso. Não basta falar que o ama. Não basta cantar uma música, um louvor qualquer. Não basta estar indo nos templos denominacionais. Não basta estar ofertando ou dizimando. Não basta nada disso. É necessário nos unirmos a Ele. E esta união se dá por inteiro. Nós temos que unir com os nossos pensamentos, unir o nosso interior, todo o nosso ser tem que estar unido com Cristo. É nós saber que nós só podemos fazer, falar, agir de qualquer maneira de acordo com a vontade dele. É andar em espírito. Como que nós andamos em espírito? Quando nós andamos com a nossa vida, tudo nosso, pautado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isto é estar em Cristo. Não adianta eu falar que eu estou em Cristo, não sou pastor, eu estou pregando, eu estou aqui, eu estou em Cristo, mas os meus pensamentos têm coisas imundas. O meu desejo são imundos. Não basta estar aqui falando sobre Deus, pregando para as pessoas, mas o meu objetivo ser outro. Às vezes o meu objetivo é enriquecer, é ganhar dinheiro. O meu objetivo é desfrutar de prazeres mundanos. São tantos outros. Então nós temos que tomar cuidado entre estar em Cristo, porque se eu estiver mesmo aqui falando, pregando, mas meus pensamentos estiverem de maneira errada, eu não estou em Cristo. Eu não estando em Cristo, a condenação paira sobre a minha cabeça, assim, com certeza eu padecendo, eu falecendo, eu vou padecer. Então, muitas das vezes, hoje nós fazemos um julgamento precipitado das pessoas. Ah, não, fulano morreu. Ah, ele foi para os braços do Senhor. Ah, não, mas por quê? Porque ele era crente? Não. O fato de ser crente quer dizer, assim, de ficar como crente, como evangélico,
não é garantia de salvação para ninguém. Nós só podemos ter a certeza da salvação se nós estivermos vivendo em Cristo. Somente assim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Jesus, ele veio, sofreu horrores, foi humilhado, espancado, crucificado e morreu ali na cruz do Calvário. Morreu por mim, morreu por você, morreu por todos nós. Ele morreu, ele pagou um preço muito alto. Ele nos comprou. E a moeda da compra, o que ele pagou foi com seu sangue. Muito bem, se nós sendo comprado por Jesus, então nós pertencemos a ele. Nós somos dele, isto querendo ou não. Portanto, dá direito, ele tem direito de fazer com nós o que bem entender, o que bem quiser, porque somos dele. Ele comprou. Então, mas só que ele tem coisas boas para nós. Ele tem bons projetos, bons pensamentos para nós. Mas aqueles que não aceitam, ele atira para a masmorra. Ele atira para sofrer, fogo eterno, destruição eterna e morte eterna. Não é o diabo, não, é ele. Mas ele pode fazer isso? Pode, ele nos comprou, ele nos resgatou. Nós não vivíamos sob maldição, ele nos resgatou, nós pertencemos a ele, querendo ou não. Tá? Nós estamos diante dele, é ele que decide o que vai fazer com nós. E essa decisão é a partir dos nossos atos, como ele nos mostra. Se nós nos unirmos a ele em obediência, vivendo a palavra dele, com certeza nós teremos vida nele. Mas quando nós somos rebeldes a ele, com certeza iremos padecer. É simples assim. Eu tenho deixado bem claro, gente, não é uma religião, não é um santo, uma santa, um padroeiro, é um ritual qualquer que nos salva. Mas é Cristo. Somente ele. Ele nos livrou da lei do pecado. Antes não tínhamos condições de ser libertos. Aquela antiga lei, a lei de Moisés, não tinha condição de salvar ninguém, era impossível salvar alguém. Mesmo porque ninguém cumpriu ela toda, somente o Senhor Jesus que a cumpriu. E nos comprou, e nos resgatou. Pertencemos a ele, hoje somos ovelhas do seu pastoreio. Versículo 3. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justiça, a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. A lei não tinha condição de salvar ninguém, porque a lei era carnal. A lei era olho por olho, dente por dente. Ah, você matou, então você era morto imediatamente ali, apedrejado, de qualquer maneira. A morte ali, não se falava de morte espiritual, nós estamos falando de morte física, morte carnal. Ah, você cometeu o pecado, o pagamento seria imediato. Não hoje, como quando nós morremos espiritualmente. A cobrança é espiritual. Antes era física, material. Ah, não, você roubou, deu um prejuízo a alguém, você tinha que devolver 4 vezes mais. Isso é material, isso é físico.
Essa que é a realidade. Mas Jesus veio nos libertou de tudo isso, porque aquela lei estava corrompida, a natureza pecaminosa por causa dos homens, do ser humano. Então Deus fez o quê? Deus enviou Jesus, seu Filho amado. Deus enviou o quê? A palavra. Deus enviou o quê? O Evangelho. Ele se revestiu de carne. O Evangelho se revestiu de carne. A palavra se revestiu de carne e habitou entre nós. E sofreu tudo que nós deveríamos sofrer. E morreu para nos dar vida. Então, para que todas aquelas exigências da lei se cumprissem em nós. Se cumpre como? Nós se andamos, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Cristo. Que andamos segundo a natureza, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. A nossa natureza carnal, ela, se nós deixarmos ela fluir, é prazeres, é luxo, diversão, mordomia, tudo mais. Mas a do Senhor, nós temos que lutar contra isso. A nossa natureza carnal faz com que nós odiamos, né? Nós rejeitamos, nós magoamos, somos magoados, enfim, tudo isso é a nossa natureza carnal. Mas a nossa natureza espiritual, se nós viver de maneira espiritual, viver de acordo com o Evangelho, de acordo com Jesus, viver no Espírito Santo, no Espírito de Deus, viver no Evangelho, estas coisas não nos atingem. Elas não nos atingindo, nós sabemos que temos salvação. A salvação está em Cristo, mas, volto a insistir, é necessário nós andarmos em espírito, não atender a nossa vontade, a nossa carne. Versículo 5 fala, olha, os que vivem segundo a carne, têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Quando você se depara com pessoas que se dizem evangélicas, religiosas, não importa qual a religião, mas que estão preocupadas, não, Deus, eu quero que o Senhor me dê, que eu tenha uma casa, que o Senhor me dê um carro, que o Senhor me dê isto, que o Senhor me dê aquilo. Ou esses que estão indo a templo, participando em busca de qualquer tipo de prosperidade, nós sabemos que são carnais, não são espirituais. Apesar de estar em templo, apesar de citar o nome do Senhor, que é santo para sempre, amém? Apesar disso, são carnais. Eles não conhecem Jesus. Porque a preocupação dele é atender, satisfazer as vontades carnais. E ainda querem usar o Senhor, querem fazer do Senhor uma espécie de um trampolim para atender a necessidade deles. São carnais. O que nós temos que aprender é nos unirmos ao Senhor, é viver no Espírito, viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo e não nos preocuparmos, como Jesus nos ensinou. Ele conhece nossos desejos, nossas necessidades, ele sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós mesmos. Ele nos sustenta, nos mantém, ele guia, mas nós temos que deixar ser guiados por ele. Não adianta nós falar que ele nos guia, mas, não, eu quero fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, e você não sem saber se é a vontade ou não do Senhor. Temos que aprender a andar em espírito. Alguém vem e nos ofende, faz alguma coisa que nos magoa, nos chateia, nos dá um prejuízo. Antes de nós revidarmos, vamos pensar como é que Cristo quer que nós agimos. Aí nós vamos no Evangelho ter uma resposta. Andar em espírito.
Ah, pastor, você está falando assim, parece fácil, mas não, é difícil. Lutar contra nós mesmos, lutar contra os nossos desejos, lutar contra a nossa carne não é fácil. Por isso Paulo nos ensina a mortificar a nossa carne, ou seja, matar a nossa carne, matar os desejos da nossa carne. A nossa carne está o tempo todo gritando de uma forma ou de outra, mas nós temos que matar esses desejos. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A nossa vontade da carne conduz para a morte. Nos conduz para a morte. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo é para a vida em Jesus. Por isso temos que rejeitar essas vontades da carne. Ah, pastor, não estou com vontade de fazer isso. Mas vem cá, o que você está pensando fazer, o que você está com vontade de fazer, está de acordo com a palavra de Deus? Está com vontade, de acordo com a vontade de Jesus? Não está, mas não. Se não está, não tem outra desculpa. Então não vamos fazer. Então nós ouvimos, eu sempre tenho que estar falando sobre esse assunto, porque é a área que eu trabalho. As pessoas falam, não, a minha mulher me traiu, o meu marido me traiu, está com outro, eu não suporto mais, eu vou divorciar. Essa é a sua vontade, a vontade da carne. Não é do Espírito, você vai estar indo contra o Senhor. Então o que acontece? Você está abrindo mão da sua vida, abrindo mão da salvação, está abrindo mão de Jesus. Você não quer estar com Jesus. Você não vai escapar da condenação. Ah, mas ainda é doído, estou sendo humilhado, humilhada. Ele está aí, se ele me ofende. Tá, mas não é essa a vontade do Senhor. Vamos lutar, vamos perseverar, vamos colocar diante do Senhor. Para nós resolvermos a situação. O Senhor resolve, mas jamais você pode divorciar ou concordar com isso. Versículo 7 diz assim, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Em tudo. Como eu disse anteriormente, a vontade da carne é você atender à vontade do mundo, fazer a vontade do mundo. E a palavra de Deus fala que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Sendo inimigo de Deus, você sabe que você será consumido, derrotado. A carne te induz a fazer tudo o que o Espírito condena. Induz a fazer tudo o que não se deve fazer. Ah, pastor, mas eu acho que eu posso fazer isso, não vou fazer mal para ninguém. Ah, não, se eu estiver fumando cigarro, não tem problema, que não estou fazendo mal para ninguém. Está. É contrário à palavra de Deus, porque você é templo do Espírito Santo, você está fazendo mal ao templo do Espírito Santo. É pecado, você vai padecer, você vai para o inferno. Ah, eu bebo da mesma forma. Ah, eu uso droga da mesma forma. Ah, eu tenho raiva, eu tenho ódio de fulano, mas é só dele, da mesma forma. Tudo que é contrário à palavra de Deus, e você está praticando, você está nessa condição se declarando, eu sou inimigo do Senhor. E quando nós assim nos declaramos, nós sabemos que seremos consumidos, que nós não somos nada. Nós não somos nada, seremos consumidos. Então, essa história, por falar, não, mas que Deus me ama, Ele cuida de mim de uma forma assim, se você se colocar na qualidade de filho, de filha dele. Se você estiver vivendo o Evangelho, se você estiver em Cristo Jesus, aí não tem condenação.
Mas se não tiver, a condenação está aí. Ah, pastor, mas ele veio, já morreu, levou todo o pecado, levou. E aí nos deu condições de escolhermos vida ou morte. Nós somos dele, ele nos comprou. Mas nós podemos viver nele ou morrer. Tudo está na mão dele, de toda maneira, não tem como fugir da mão dele. Ah, não, você não concorda comigo? Então tá, então você vai para a morte. Ah, você concorda e está junto comigo? Então vem para a vida, fica comigo. É assim que funciona. Versículo 8 fala, nós lemos 7, né? Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Todos os que vivem na carne, atender à vontade da carne, os desejos da carne, não pode agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Não importa se você volta a insistir, eu estou no templo aqui, eu estou orando, eu estou clamando. Não, meu filho, mas se você não se unir a Deus, se você é dos que vêm para o templo só para pedir Deus, bênção dali, bênção daqui, primeiro analisa se está de acordo com a palavra dele. Ou você está querendo coisas para satisfazer sua vontade no mundo. Se for assim, você não vai conseguir nada, não vai conseguir ainda padecer por toda a eternidade. Infelizmente, a bem da verdade, hoje nós sabemos que a maioria das pessoas que se identificam como evangélicas, a maioria vão padecer por toda a eternidade, porque não conhecem a Cristo, porque não vivem em Cristo, porque não praticam o Evangelho, não pensam no Evangelho. Volta a insistir, andar em espírito é você viver 24 horas pensando em tudo de acordo com o Evangelho. Versículo 9. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se você tem o Espírito de Cristo, você vive de acordo com a palavra, você vive de acordo com o Evangelho dele, você está bem. Mas se não for, se você não tem o Espírito de Deus, se você não tem o Espírito Santo, se você não vive na prática do Evangelho, com certeza absoluta você vai padecer. Isso independente do que as pessoas falarem, isso independente do que pastor, bispo, quem quer que seja falar, independente do quanto você estiver indo a templo, independente de quanto seja a oferta que você esteja dando, independente de monte que você esteja indo, descendo, se você não tiver o Espírito de Cristo, se você não tiver mudado, se não existir essa mudança em você, se você não pensar de acordo com a palavra de Deus, se você não tiver medo de pecar, porque aquele que tem o Espírito de Deus tem medo do erro. Ele tem medo de pecar. Quando vê o pecado, opa, eu não posso fazer isso, que eu vou estar pecando, vou estar errando. Ele teme, o Espírito Santo mostra para ele. Mas se você não tem o Espírito de Deus, você corra, se converta urgentemente para que você não venha padecer por toda a eternidade. Volto a insistir, nós não sabemos a hora que nós seremos chamados. Se não ter, nós não pertencemos a Cristo. Versículo 10. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Nós temos que estar mortos para o mundo. Morrer para o mundo. Você não sentir, não se permitir sentir interesses ou qualquer coisa do mundo, mas só aquilo que o Senhor permite, só aquilo que Ele concorda. Então as coisas do mundo não te atraem. Você é uma pessoa que as pessoas realmente não conseguem entender porque você está longe do pecado, você não aceita. Eu fico observando pessoas que dizem que se converteram. Ah, pastor, mas eu lembro ainda, quando eu estava lá no mundo, lá eu gostava de uma festinha assim, ó, eu gostava de dançar assim, eu gostava de fazer isso assim, eu gostava de viver isso assim. Você não está em Cristo ainda, volte para Cristo. Venha para Cristo.
porque senão você vai padecer. Versículo 11 diz assim: se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Assim como o Espírito Santo, né? Atrás de Deus, ele ressuscitou Jesus. Se nós estivermos em Jesus, o Espírito Santo habita em nós e através de Deus Pai, nós também seremos ressuscitados. Nós morremos agora, morri depois, na volta de Jesus, nós seremos ressuscitados. Nós ressuscitaremos assim como Jesus ressuscitou. Tá? Não é virar fantasma, não. É nos revestirmos de um corpo de glória, assim como Jesus teve e tem hoje. Ele vive para sempre, nunca mais vai morrer. A morte não tem poder sobre ele. Nós também receberemos esse poder. Jesus foi o primogênito a ressuscitar e nós o seguiremos se estivermos nele, se estivermos vivendo nele, se estivermos vivendo na palavra dele, se estivermos praticando a palavra dele, se estivermos andando em espírito, se estivermos andando no evangelho dele. Aí sim, aí nós teremos vida. Só nessa condição. Versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Se andarmos de acordo com a nossa vontade, com certeza vamos morrer, vamos padecer por toda a eternidade. Mas se nós submetermos a Cristo e vivermos de acordo com o Espírito Santo, de acordo com a diretriz do Espírito de Deus, nós vamos ter vida. Nós teremos vida porque Ele é vida. Deus Pai, através do seu Espírito, é que nos ressuscitará. É o Espírito de Deus. Você vê que ele fala aqui no versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos é Jesus, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, se ele habita em vós, se nós tivermos esse Espírito, o Espírito Santo, aquele que ressuscitou dos mortos é Jesus Cristo, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em nós, nós seremos ressuscitados na volta de Jesus, como Jesus foi. O Espírito de Deus ressuscitou Jesus, ele nos ressuscitará, se nós estivermos nele, se nós vivermos nele. Essa que é a questão. Por isto, aprendamos, se nós somos um pouquinho inteligentes, um pouquinho sábio, sabemos que nós temos que buscar a vida, e a vida está em Jesus. Aí então nós entregamos realmente a nossa vida a Ele e andamos em espírito. Nós temos que fazer morrer a vontade do nosso corpo, os desejos carnais. É isso que nós temos que fazer morrer. Versículo 14 fala: porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que vivem o Evangelho, que praticam o Evangelho, estes são filhos de Deus. Somente esses. Não é, volta a insistir, eu bato muito nessa tecla. Não é quem fala que ora, que lê Bíblia, não, mas é os que praticam a palavra, os que praticam o Evangelho, os que vivem o Evangelho. Por isso que eu sempre digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Não basta ler, você tem que praticar, você tem que conhecer e trazer isso para a sua vida. É necessário você viver em conformidade, é necessário você se unir a ela. Aí você é filho de Deus, você é filha de Deus, aí você terá vida. Versículo 15 fala: pois vós não recebeste um espírito
que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos chamar Abba Pai. Deus é o nosso Pai, se nós estivermos vivendo no Evangelho, se nós estivermos vivendo na palavra dele, senão seremos eternos escravos do diabo e vamos padecer. Versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, se realmente participamos do seu sofrimento, para que da mesma maneira participamos da sua glória. E aqui no mundo nós vamos participar de sofrimento e de dores, porque nós aqui estamos peregrinando. Não podemos ceder à vontade da carne, não podemos concordar com o mundo e concordar com Jesus. Amém? Eu li Romanos hoje, capítulo 8, até o versículo 17. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.